finalmente foi revelado o que aconteceu com o Sasuke durante o time skip de Boruto, além de ter sido mostrado um pouco de como era a relação entre mestre e aluno. E de acordo com os vazamentos do 5º capítulo do mangá de Boruto, Two Blue Vortex, de fato tivemos um flashback contando parte dos acontecimentos que a gente não tinha visto ainda durante esse espaço de 3 anos entre a série clássica e Two Blue Vortex. E a luta entre Sasuke e Koji realmente aconteceu, algo que me deixava muito em dúvida até meses anteriores, porque desde que o Koji retornou e invadiu Konoha, ele em nenhum momento tinha citado o Sasuke, mesmo que a primeira pessoa que ele tenha encontrado realmente tenha sido a Sarada, ou seja, não teria maneira melhor de provocá-la do que falando do seu pai, assim como o Boruto que logo depois o encontrou. Eles acabaram trocando farpas, mas em nenhum momento o Sasuke é citado, mas como é mostrado nesse flashback do 5º capítulo do mangá, realmente eles acabaram se enfrentando. E no início desse flashback a gente vê o Boruto ali com um cabelo um pouco mais longo, com um visual já parecido com o do Sasuke, e como a gente comentou no último vídeo, ficou claro pelaquela imagem que tinha sido liberada pelo site oficial que o Boruto ele já tinha adotado esse visual parecido com o seu mestre bem antes do ocorrido com ele. E durante essas interações entre o Sasuke e o Boruto, que o Boruto está se desenvolvendo bem rápido, que ele é um gênio que simplesmente aprende tudo muito rapidamente e o próprio Sasuke já não tem muito mais para ensiná-lo. A gente também vê o Sasuke comentando que o Boruto lembrava muito o Naruto e que tinha os mesmos olhos que ele, comentando também da promessa que ele fez à sua filha e também do pedido da Sarada. No caso, pedido esse para proteger o Boruto. Já numa outra cena a gente vê o Koji os enfrentando, já com a cicatriz e com o Sasuke avisando ao Boruto para ele fugir, já que naquele momento eles não teriam como derrotar o Koji, que a melhor opção naquela ocasião seria fugir e sobreviver. A gente vê também que o Boruto acaba se negando a abandonar o seu próprio mestre, mas o Sasuke insiste, confiando a Sarada a ele e também dizendo pro Boruto dominar o que o Sasuke o estava ensinando, que se o Boruto conseguisse isso, ninguém iria conseguir se opor a ele. E então, no último momento, a gente vê o Sasuke indo pra cima do Koji e o seu exército, se sacrificando pro Boruto poder fugir. Um tempo depois, a gente vê que o Boruto retorna ao local e vê que o Sasuke realmente se transformou numa árvore. Só que uma coisa que fica ali muito clara é que o Sasuke conseguiu derrotar vários Sumeakas, tem vários corpos pelo chão, ou seja, o Sasuke não deixou barato e conseguiu derrotar vários desses seres. Dessa forma, o Boruto acaba assumindo o legado do seu mestre e dando continuidade à sua missão. E bom, esse flashback aqui foi muito interessante porque ele explicou algumas coisas que estavam em aberto, como por exemplo o fato de que o Sasuke realmente enfrentou o Koji, eles chegaram a se enfrentar e que o Boruto só conseguiu fugir por conta do seu sacrifício. Também fica claro que nessa época o Boruto ainda não tinha desenvolvido o Uzuriko e também não tinha aprendido provavelmente o Hiraishin no Jutsu. A gente vê também que o Sasuke chega a comentar com ele sobre algo que estava o ensinando e que o Boruto tinha que dominar para que dessa forma ele conseguisse atingir um nível que ninguém ia conseguir se opor a ele. Bom, isso baseado apenas pelos vazamentos sem que o capítulo tenha saído. E se a gente fosse basear apenas por essa fala, eu diria que é muito provável que o Boruto ele já tenha começado a desenvolver o próprio Uzuriko, porque a gente viu que ele é uma habilidade que é extremamente difícil de se lidar e que o Koji foi facilmente derrotado. Koji esse que conseguiu forçar o Sasuke, fazer o Boruto ter que fugir, separar os dois e deu bastante trabalho. O Boruto naquela época ainda não era páreo para ele. Então se o Sasuke estava comentando sobre alguma habilidade, algo que o Boruto teria que dominar para ele realmente chegar no nível muito alto, eu diria que eles estavam falando do Uzuriko. Provavelmente o processo de criação dessa técnica começou ainda com o Sasuke e o Boruto completou depois que ele se transformou numa árvore, já que de fato depois que o Boruto ele se desenvolveu bem mais e aprendeu o Uzuriko, ele derrotou o Koji muito facilmente. Então pode ser isso que o Sasuke estava se referindo, mas como eu falei, eu tô me baseando apenas pelo que saiu nos vazamentos. A fala pode ser diferente quando o capítulo sair por completo, ou ter um outro contexto, enfim. E como esse vídeo aqui é só pra comentar mesmo sobre o encontro do Sasuke com o Koji e também dessa parte do treinamento, né, da interação
interação entre o Boruto e o Sasuke durante esses 3 anos. Um ponto que me chamou muito a atenção é que o Sasuke em nenhum momento ele usa o Susanoo. Óbvio que pelo vazamento a gente vê que teve um corte ali e que a luta continuou depois que o Boruto foge. Posteriormente, quando o Boruto volta ao local da luta e vê o Sasuke transformado numa árvore, a gente vê que o Sasuke realmente fez a limpa ali e derrotou vários Tsumeaka. Então a gente não sabe as condições da luta depois que o Boruto acabou fugindo. Mas uma coisa que a gente já pode afirmar, pelo menos pelo que saiu, e era algo que muita gente tinha dúvida, é que realmente, pelo que parece, o Sasuke ele não pode mais usar o Susanoo perfeito, já que seria uma habilidade que ele conseguiria fugir daquela situação ou pelo menos ter mais opções facilmente, ainda mais contra um exército. Nesse flashback a gente também não viu o Sasuke usando nenhuma das versões do Susanoo, ou muito menos ele usando só os braços ou algumas partes do corpo. Não sabemos se ele usou na continuidade da luta quando o Boruto fugiu ou se ele realmente não usou o Susanoo. Mas é um ponto bem interessante para mostrar que o Sasuke ele realmente foi muito nerfado com a perda do Rinnegan. Quando o Rinnegan dele foi destruído lá na luta contra o Borushiki, a gente também não viu ele usando o Susanoo, só o Amaterasu quando ele tinha apenas um olho, apenas um Mangekyo Sharingan. Enfim, talvez eu faça um vídeo futuramente sobre isso, mas era só um ponto que eu queria comentar aqui. Mais pra frente eu volto com outros vídeos comentando de outros pontos do capítulo, seja quando o capítulo sair completamente, ou se não eu faço vídeos sobre outros spoilers que saíram e não só sobre esse núcleo. Então fiquem ligados no canal, se inscreva para você não perder esses próximos vídeos e também deixe o like para ajudar no engajamento do vídeo, comente a sua opinião sobre os vazamentos. Até uma próxima, falou!